nome Dena, eu sou designer gráfico e trabalho com o Souza Schneider. Tenho o privilégio de trabalhar com o Souza Schneider, na verdade, desde que eles nasceram. Quando eu fiz o primeiro trabalho para eles, a demanda era, na verdade, assim, criar uma logomarca, né? Eles chegaram a mim já com um processo meio andado, já tinha um consultor que estava trabalhando toda a parte da essência do negócio, já estavam construindo um site, já precisavam resolver a questão visual. E foi assim que a gente começou. E de lá para cá, já são quase 9 anos, muita coisa foi acontecendo, né? O que eu entendo é que eles ainda não existiam como marca, né? Eles existiam como profissionais, grandes profissionais já reconhecidos no mercado, egressos de outros escritórios, que estavam se juntando para criar uma nova marca, um novo conceito de trabalho, inclusive. O que foi acontecendo ao longo desses anos é que a marca deles como cultura, que na verdade é o que é uma marca, ela foi se estabelecendo no mercado. A gente entende marca como ela é a imagem, né, que fica na mente, na cabeça das pessoas, mas ela é mais do que isso, ela é um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de fazer, que se estabelece em todas as ações, nas relações de uma marca, com todos os seus públicos, interno e externamente. Uma cultura mesmo, que nasce na empresa, enfim, no escritório, e vive no mercado. Isso é a marca. Isso eles foram construindo de um jeito muito forte e legítimo ao longo desses anos, né? Tanto que hoje eles são muito reconhecidos justamente por essa identidade de marca que eles têm. O que aconteceu? Do ponto de vista da representação visual dessa marca, houve um descolamento, quer dizer, na medida em que eles foram se estabelecendo e se consolidando como marca, a gente tinha ainda um desenho visual que, na verdade, quando nasceu sem um grande propósito, que não era nada além de criar uma identidade visual para eles, sem que a gente ainda tivesse uma construção, um entendimento de quais fossem realmente os elementos da essência dessa marca. E eles têm uma personalidade muito forte, né? Não só eles como profissionais individualmente, mas na forma como se unem e se colocam no mercado. Então existem várias atitudes, várias ações que eles ao longo desses anos tiveram, e foi uma coisa muito natural para eles, que a gente não via muito representada na marca. Então eles são carbon free desde que eles nasceram, eles têm várias ações de sustentabilidade que eles promovem interna e externamente, ações de responsabilidade social, eles têm uma vinculação super forte com a produção do conhecimento, com o estímulo ao aprendizado, então, tanto para os colaboradores internamente, como também para o público em geral, quer dizer, para o mercado em geral, que acabou se convertendo, inclusive, esse valor deles acabou gerando a criação do Instituto Tributário, que eles criaram no ano passado. Então, a gente foi sentindo a necessidade de incorporar tudo isso à identidade, quer dizer, nós somos reconhecidos pelas ações e tal, mas não existe um alinhamento disso com a imagem visual do escritório. Porque a primeira logo, ela tinha até uma outra intenção quando foi construída, né? Eles eram, à época, ainda são jovens, mas eram mais jovens ainda, num mercado que é bastante consolidado, que é muito sério, sisudo e tal, e eles precisavam criar um pouco uma imagem que transmitisse uma certa solidez, uma certa tradição, para quase que não assustar o mercado. Naquele momento tinha uma importância, né? Eles estavam chegando no mercado. Só que aí o tempo passa, né? E eles foram mostrando a história deles, foram se colocando. E aí vários atributos que num primeiro momento, quando você está chegando no mercado, poderiam até assustar, né? Que são inovação, eles são super inovadores no jeito de pensar, eles são muito ágeis, eles primam por uma simplicidade que é muito bacana e que também não é tão comum nesse mercado. Coisa objetiva, direta, que são muito fáceis de trato, coisas que poderiam passar num primeiro momento uma ideia de um despojamento assim, não positivo, foram ao longo do tempo se mostrando justamente o contrário, são os atributos
mais percebidos e valorizados deles. Então a gente falou, bom, então vamos colocar agora isso, né, na identidade visual, fazer transparecer um pouco desses atributos pelos quais eles já são reconhecidos. Então o que a gente foi percebendo também, o mercado começou a se referir ao escritório como Souza Schneider. É um jeito mais próximo, mais carinhoso, mais direto, mais objetivo. Todo mundo sabe que é Souza Schneider Pugliese Stockfish, mas no dia a dia foi ficando o Souza Schneider. Então, de alguma forma, também a gente achou que fazia sentido incorporar isso à identidade, né? Trazer o Souza Schneider mais forte e simplificar a vida de todo mundo, justamente por esse jeito deles, que é mais simples, é mais despojado. Então, essa também era uma vontade. A gente já tinha começado isso quando houve no ano passado, acho que no início do ano passado, a mudança do domínio, já passou a ser Souza Schneider, e aí depois a gente resolveu, não, vamos incorporar isso também à identidade visual. Né? Então a gente começou a trazer essas discussões e que foram muito ricas, e para consolidar um pouco assim, quais são os nossos atributos de personalidade realmente relevantes, né? Para onde a gente está olhando, quais são os nossos propósitos. E a hora que isso estava consolidado, formalizado, a gente, bom, e como a gente transporta isso para o visual? Como a gente mostra essa essência para as pessoas? Como, por exemplo, trocar tipologia. A gente tinha uma tipologia lindíssima, mas muito mais formal, como eu falei, que no primeiro momento era necessária, mais formal, mais estática, uma letra serifada. E na verdade eles não são essas pessoas. A marca se mostrou não ser isso. A marca ela não é estática, pelo contrário, ela é absolutamente dinâmica. É um escritório, são profissionais que estão sempre em movimento, eles estão sempre inovando, eles estão sempre pensando. Então ter uma marca estática, visualmente estática, não conversa, é uma idiosincrasia. Então, queria uma letra que trouxesse um pouco, uma tipologia que trouxesse um pouco mais desse movimento, dessa leveza que eles têm, né? Dessa coisa informal, mais simples. Eu acho que a tipologia que a gente tem agora ela é muito mais representativa. Também tinha uma necessidade de agregar elementos gráficos à marca que colaborassem um pouco para essa percepção, especialmente a do movimento. Então a gente tem agora vários fios que percorrem os materiais, que são fios que vieram de um terceiro elemento que eu vou falar, que é a vírgula, que transmitem um pouco essa ideia de movimento, de dinamismo, que eu acho que é muito forte na atuação deles. E aí tem a história da vírgula, que na verdade é uma coisa, né, aquilo que é de tão óbvio, você até nem acredita, mas é óbvio mesmo. Já existia, já era um elemento graficamente importante no logo anterior. E a vírgula, além da questão gráfica, ela tem ela remete a coisas que são estão muito em consonância com o escritório. Primeiro, a ideia de movimento. Toda vez que você tem uma vírgula, você sabe que você tem uma continuidade, tem algo que está por vir, né? Então, já subliminarmente traz isso. Depois, a mudança do jeito de chamar o escritório, né? Eu brinco assim, eles ganharam um apelido, né? Souza Schneider, mas eles continuam sendo Souza Schneider Pugliese Stockfish Advogados. Então, a hora que eu pego Souza, vírgula, Schneider, vírgula, eu continuo dando a entender que tem mais para vir, né? Tem mais coisa adiante. Então a gente abraçou essa ideia da vírgula, ela como signo gráfico, ela tem um desenho, você pode conferir um desenho super bonito, e ela está cheia de significado que faz sentido para o escritório. Então aí essa vírgula, ela como vírgula mesmo, na própria logo, ela tem uma importância, a gente tirou da logo e aí ela permeia alguns materiais, sempre como um ícone ou uma marca d'água, uma coisa que é sempre para lembrar dessa história do movimento, da continuidade, né, que eu acho assim super importante. E ela foi a base para a construção dessas linhas que eu, né, soltei. Então uma parte do desenho da vírgula virou uma linha,
que aparece nos materiais de diferente, em cada material de um jeito diferente, para reforçar justamente essa ideia de movimento e dar um pouco mais de contemporaneidade ao material, né? Porque, enfim, a ideia de um material gráfico, por mais que seja um escritório de advocacia tributária, que está no mercado que é formal, que é sisudo e tal, a ideia da logo com um selinho só no material é uma ideia muito antiga. Hoje você tem uma riqueza visual em tudo, não só graficamente, digitalmente e tal, que é muito maior, muito mais ampla. Então, a gente buscou ousar um pouquinho no desenho desses materiais, dentro do que esse mercado permite, porque, lembrando, é um mercado mais tradicional, mais convencional, mas dentro disso ousar um pouco mais, até para poder transparecer mesmo o que eles são de fato mais ousados, eles são, né, eles têm essa ligação muito forte com o contemporâneo, com o que está acontecendo agora. Nesse trabalho todo que a gente fez, de olhar para a marca, olhar para a história e rever e reorganizar esses atributos que a marca tem e como fazer essa transferência, né? Como mostrar esses atributos. Uma coisa que a gente identificou é que as cores que a gente adotava na identidade anterior eram pesadas demais para a leveza que a marca tem, né? A gente tinha um vinho super bonito, sóbrio e tal, associado a um cinza. E, na verdade, a gente tinha uma paleta muito restrita de cores, eram só cores decorrentes dessas duas cores principais. Com a adoção da nova identidade e do novo desenho, ficou muito claro que as cores deveriam trazer também essa leveza e também a ideia do movimento e da contemporaneidade que eu falei antes. Nesse sentido, eu precisava trabalhar com uma paleta menos profunda, né, um pouco mais leve e mais plural. Então, o que a gente fez? A gente fez uma derivação a partir de um vinho original que eu tinha, do cinza original da primeira logo. A gente derivou para uma cor que hoje eu chamo marsala, que o vinho virou marsala, que remete um pouco ao vinho, mas ele é mais rebaixado, ele é mais leve. Enfim, tem e tem, eu acho, uma contemporaneidade também. E o cinza mudou de matiz, né? E a partir dessas duas cores, eu montei uma cartela com outras, não sei se eu tenho mais 8 cores, que vão compor os materiais junto com essas cores, justamente porque, assim, mais uma vez, a ideia da riqueza, da contemporaneidade, do movimento, ela é muito presente. Então, eu não consigo desenvolver materiais gráficos que representem todo esse universo complexo deles, trabalhando só com 2 cores, como a gente tinha antes. Então, assim, foi meio natural a gente ampliar essa cartela de cores e levar isso para os materiais, porque, no fim, acabou-se trazendo a riqueza que existe mesmo no dia a dia deles, da atuação deles e tal, que não se restringe a 2 coisas, né? A 2 cores, ela é muito mais complexa. É isso.